Já digita o tema. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal entrar, nossa convidada. Estamos aguardando a Lisier entrar. Assim que ela entrar, a gente já coloca ela aqui para participar. Vou aproveitar aqui para falar para vocês, quem tiver pergunta, aqui embaixo vocês digitam na partezinha da interrogação. Clica na interrogação, manda pergunta pra gente, que fica mais fácil pra gente visualizar e fazer a pergunta à nossa convidada, tá? A Elisei tá como entro. Solicita participação, né? Conseguiu entrar? Ele vai aparecer para você participar. Aí você coloca, se convida para participar, para entrar, Lisier. Isso, enviou uma solicitação aqui. Transmitir. Foi. Tá todo mundo ouvindo? Tá certinho? Olá, Aê! Boa aí, noite! boa noite. Apareci, não estava aparecendo a solicitação. Que Olá, bom! pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós temos essa convidada incrível aqui, que já é parceira da Sintec há longos anos. Muitos anos. Eu até esqueci de me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Mila. Eu trabalho há 3 anos no marketing da Sintec. E hoje a gente está com essa convidada incrível que eu vou passar um pouquinho para vocês do currículo dela, que é bem extenso, mas eu vou fazer um resuminho para vocês do quão qualificada ela é, tá? Vou até usar minha colinha aqui. Ela é médica veterinária, odontóloga equina há 17 anos, mais de 8.000 procedimentos dentários realizados. Ela é CEO da Equidente Odontologia Equina, @Equidente, até eu vou passar para vocês seguirem. Ela trabalhou como assistente do Dr. Richard Miller nos Estados Unidos. Ela é certificada pela IAED, que é International Association of Equine Dentistry. Olha, gente! E fundadora do Instituto Equidente. Tem muito mais coisa por aí, mas o currículo dela é pesado. Então a gente convidou ela aqui para participar conosco. Quem tiver dúvida, não esqueça. Coloca na interrogação a pergunta que a gente vai responder para vocês ao longo da live, tá bom? E aí, Lizê, como está? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu tô vendo algumas pessoas, o Netinho, o Alessandro. Boa noite aí, gente. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito, Mila, o convite. É sempre gratificante a nossa parceria, poder falar sobre odontologia equina e nesse sistema ao vivo. É bacana porque as pessoas interagem aí, podem tirar dúvidas pontuais. Eu acho que sempre é enriquecedor. Eu venho há alguns anos desenvolvendo esse projeto aí de compartilhar conhecimento e enriquecer a odontologia no Brasil. Então, acho que a Sintec junto conosco, né? Em 2016 eu fundei o Instituto Equidente, que tem bem esse foco de aprimorar, então, a nossa odontologia do país. E eu acredito que estamos conseguindo, tem incríveis profissionais já no mercado que ingressaram nessa nova geração
fruto desse tipo de trabalho que a gente faz, né? De formiguinha. E vocês estão sempre juntos. Eu sempre digo, gente, se não for a Sintec, não tem como a gente sedar esses cavalos. É isso aí. Nada como aproveitar para levar informação, né? Nesse momento que a maioria das pessoas continua em casa, nada como levar mais conhecimento e informação para quem está do ladinho de lá, né? Em casa. Eu sempre digo, uma forma da gente aliviar a tensão, que é um clima tenso, né? Toda essa função aí que a gente vive, é falar do que a gente ama. Desvia totalmente aquele foco pesado. Então vamos falar de odontologia, vamos falar de cavalo, que eu tenho certeza que é um tema que todo mundo ama. Então desvirtua completamente daquela energia negativa. É verdade. Então gente, aproveitem, façam as perguntas. Vamos tirar todo o conhecimento aí dela, possível nesse período. Não me tirem todo, pelo amor de Deus. Vamos agregar, né? Bastante conhecimento. Exatamente. A gente já tem algumas perguntas aqui que enviaram pra gente ao longo da divulgação da live, mas se você tiver a sua, clica na interrogação e manda pra gente, tá? Vamos começar aqui. Eu já tenho uma das perguntas que eu vou fazer para ela, que a gente recebeu, e ela vai discorrendo ao tema, e vocês vão colocando conforme vocês tiverem. Oi. A gente vai ter que enfrentar, deu uma cortadinha. A primeira pergunta, nós vamos qual? Quais são as doenças mais comuns na odontologia equina? Então, existe uma doença que eu sempre brinco com o pessoal, que eu falo para o cliente que não sabe de dente de cavalo, que eu aposto R$50, que se o cavalo nunca fez tratamento dentário, ele vai ter. Eu aposto R$50 que vai ter ponta excessiva de esmalte dentário. Isso todos os cavalos vão ter. Terão, né, em função aí do processo fisiológico, da adaptação da espécie, da domesticação. Então ele vem com essa característica de episodontia, que é a erupção contínua do dente. Quando nós domesticamos e adaptamos ele ao sistema atual nosso, essa episodontia continua. Mas na natureza e na vida selvagem, ele faria o desgaste fruto de uma alimentação mais abrasiva. E aqui eu ressalvo uma questão. Animal selvagem é completamente diferente do nosso cavalo sobre a domesticação extensiva. Um animal selvagem está pastoreando numa savana, num pasto com uma qualidade nutricional diferente. E esse tipo de pasto, ele faz o desgaste dos tecidos dentários mastigatórios. Consequentemente, esse desgaste é suprido pela erupção contínua que esse dente faz. O que acontece na domesticação? A comida é maciazinha, a ração, o próprio pasto do pastoreio contínuo ou o feno não fazem esse mesmo desgaste, além do número de horas ser muito reduzido. Então, se nós calcularmos o tempo que o cavalo mastiga, que nós limitamos no sistema de baia, a gente limita esse tempo de mastigação. Nós escolhemos que ele vai ter 3 refeições. Então, digamos que o total de tempo que ele vai mastigar serão 3, 4 horas. O que acontece? Frente a uma vida selvagem, uma condição extensiva de 16 horas de pastoreio, 20 horas de pastoreio. O cavalo pode ficar até 20 horas no pastoreio. Isso está muito relacionado, o tempo de pastoreamento, com a qualidade nutricional. Ele não come até ganhar energia excessiva. Ele tem um balanço. No momento em que ele atingir o nível energético necessário para as atividades dele, para a manutenção, ele para de comer. Então, por isso que a gente tem a variação de 16 a 20 horas. Numa situação em que o pasto está de menor qualidade, consequentemente, ele reduz o tempo de horas de pastoreio. De melhor qualidade, ele pastoreia menos. Inferior qualidade, ele tem que pastorear mais para suprir esse nível calórico que ele necessita. Isso numa condição mais selvagem, né? Então, nessa domesticação, além da gente mudar a ração,
imprimirmos as refeições, não acontece o desgaste, mas a característica fisiológica se perpetuou. Então, nós vamos tendo excessos que devem ser nivelados. Com a parte, daí entra o dentista de cavalo nessa necessidade, que vai, então, definir aí os níveis necessários de ajuste para esse equilíbrio ficar satisfatório. Isso é o primeiro ponto. Então, as pontas excessivas de esmalte, todos os cavalos vão ter, fruto dessa adaptação aí ao sistema moderno de domesticação, a nossa questão de domesticação. Mas existem outras questões, que, por exemplo, que vêm oriundas das questões de cruzamentos raciais. Por exemplo, sobressalências, onde há projeção ou da maxila ou da parte inferior. Essas sobressalências incisais, sobremordidas ou sobressalência, sobremordida é maior que a sobressalência. Então, isso aí também influenciará num desequilíbrio intraoral. Consequentemente, necessitarão de ajustes. Então, nós já temos duas situações importantes aqui. Uma, a domesticação, e a outra, essa questão racial. Existem algumas raças que têm uma incidência maior de determinadas patologias. Fruto, então, às vezes, de um garanhão, por exemplo, que cruza com infinitas reprodutoras durante a vida dele, transmitindo, por exemplo, uma desordem oral. Então, normalmente, quando se seleciona garanhões reprodutores, seja o macho ou a fêmea, não se faz culturalmente essa seleção para algumas desordens orais. Então, isso faz com que a gente tenha aí na prole uma incidência maior, né? E aí determinadas raças, por exemplo, têm predisposição para algumas situações específicas. Então a gente já viu aqui que a ponta de esmalte dá para apostar com o proprietário. Quem quiser arriscar em tempos de pandemia pode apostar valores maiores, né? É verdade. Então é bacana. E isso começa desde uma fase bastante precoce. Nós, obviamente, visualizamos mais quando o animal é potro aí em torno, acima de 2 anos, porque nessa ocasião é onde se inicia-se então o manuseio desse animal e vai se iniciar a doma. Então existe aí já uma questão cultural de que deve haver o cuidado com a cavidade oral antes da introdução da embocadura. Só que se vocês usarem na rotina, eu sei que tem bastante colega. Oi, Luiz. O Luiz entrou. Se visualizarmos na rotina, por exemplo, um potro de 1 ano de idade, ele também tem ponta excessiva de esmalte. Então, é uma questão fisiológica que muito precoce já está presente. Só que, obviamente, um potrinho de 1 ano ou inferior a isso, ele não é manuseado, não coloca o cabresto. Consequentemente, o cabresto não faz pressão sobre o vestíbulo, sobre a região da bochecha. E aí não aperta a bochecha contra a ponta do dente. Então, é menos expressivo. E outra questão importante, né? Esse animal está no pastoreio, ou está, enfim, está na cocheira, ele não está ainda numa situação de ser exigido. Então, acho que isso é bem, bem importante. Por que nós evidenciamos mais problemas em animais acima de 2 anos do que nos potros? É porque se examina mais os de 2 anos. Não é que o novinho não tenha, né? Se formos avaliar, eu acho que já era uma pergunta, já vou emendar aqui. Exato. Para aproveitar, né? Já vamos emendando. A partir de que idade eu posso começar, então, a examinar a cavidade oral do equino? Se vocês tiverem a possibilidade, for de ciência do proprietário, as necessidades dos cuidados orais, eu examinaria desde o nascimento. Então, alguns diagnósticos e algumas situações específicas nós podemos tratar, manejar desde a primeira semana de vida. Por quê? Um ponto é importante, os cavalos, eles nascem com dente. Diferentemente, por exemplo, do ser humano. Exato. Ou dos cães, eles já nascem e utilizam a dentição para mamar.
Então, é um instrumento de sucção, de auxiliar na sucção do teto e amamentação. Existem particularidades específicas que podem prejudicar nesse sistema de amamentação. Outro ponto importante, logo adiante, o potro já nasce com pré-molar, que são os dentes mastigatórios no fundo da boca, os três primeiros com função trituratória. Ele já nasce, ou então eles irrompem até a primeira semana. Então ele já tem habilidade para triturar. É fantástico isso, né? Porque o que acontece? A Mila não vive muito a situação campo, né? Então eu vou explicar para ela também. Mas eu acho legal, porque assim como eu tenho certeza que dessas 103 pessoas que estão acompanhando a gente aqui, também tem um pessoal que não tem essa vivência de campo. Então é um grande aprendizado aqui, tô adorando. E o que acontece? O potrinho, ele começa a fazer a imitação da mãe. Ele imita a mãe. Isso os animais, de uma forma geral, o cavalo, ele imita muito o vizinho. Em outras situações também. E a mímica, a imitação na mastigação é importante. Então, desde a primeira semana de vida, ele tem essa capacidade de já triturar pequenas quantidades de pasto, né? Porque ele já tem aí os pré-molares funcionais. Até a primeira semana eles irrompem. Aí a minha pergunta é, existem algumas situações de desalinhamentos faciais que podem vir a ser corrigidos, se diagnosticados precocemente. Então, por exemplo, acontece muito na rotina, por exemplo, um cavalo com 2 anos, onde ele se tornou, então, um potro de interesse econômico, vir a receber o primeiro atendimento aí entre 2 anos e meio, e ter uma desordem, por exemplo, de uma sobremordida significativa aí, que já tem algum comprometimento oclusal expressivo. Se isso fosse diagnosticado antes, lá, aos 6, 4, 5, 6 meses, teria possibilidade de correção. Aos 2 anos e meio, já fica improvável essa correção. Então, percebam que a parte, obviamente, de tratamento, de nivelamento oclusal, a rotina que nós teremos com maior atividade vai ser a partir aí dos 2 anos, quando o potro tem um interesse aí de doma, de equitação maior. Mas não exclui a necessidade de se fazer exames precoces. As pessoas não têm por hábito realizá-lo, exatamente. Mas quem, por exemplo, é uma sugestão que eu sempre dou para os alunos que trabalham, tem muito pessoal que trabalha com reprodução e odontologia equina. Esse pessoal tem uma fatia de mercado para realmente explorar, que são esses potros que nascem, né? Porque eles estão junto ali eles têm o conhecimento de odontologia equina e estão acompanhando a neonatologia. Então, é um mercado interessante de se começar a avaliar neonatos também, porque eles também podem ter problemas dentários. O iNose, que é o Campilo orinos lateralis, que o potro nasce com o focinho torcido, também pode ser diagnosticado precocemente. Em casos severos, isso prejudica muito o desenvolvimento do potro. Já em casos brandos, não tão severos, algumas correções. Eu acho que a Mila trancou. Não sei se sou eu ou só. Acho que voltou. Oi, Jana. Tô te ouvindo já. Tá me ouvindo? Deu? Tá. Eu tô me ouvindo. Eu fiquei me mexendo sozinha ali. Eu disse, ai, será que eu tô louca? Então, ó, entrou mais gente. Janaína, oi. Gente, não esquece, se vocês tiverem as perguntas, vão mandando aqui pra gente na interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, que conforme a gente vai conversando, a gente vai fazendo as perguntas de vocês, tá? Perfeito. Vamos lá, então, ficou entendida essa questão dos potrinhos, também tem problema dentário, né? Então, tá aí mais uma oportunidade
E a prevenção, né? Vamos de trabalhar se na explorar. prevenção. Prevenção, prevenção, exatamente. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta que chegou aqui pra gente, ó. O manejo está diretamente relacionado a problemas dentários? Onde se nota maior incidência de problemas dentários? Em baias ou no campo? Então, vamos lá. Isso é uma pergunta bastante ampla. Existe um ponto, né? Que isso aí já foi comprovado em diversos estudos de bastante tempo atrás, a respeito do tipo de alimentação. Alimento peletizado, ele exige menos da excursão lateral, ou seja, o cavalo ele move lateralmente a mandíbula, é diferente da gente que tem um movimento mais vertical. Então ele necessita desse movimento lateral. Se ele come um alimento peletizado, uma ração, uma aveia ou um feno, por exemplo, a ração é o que exige menos dessa excursão lateral dele. O feno exige mais ou menos. O pasto exige mais excursionamento lateral. Então, qual a correlação que foi encontrada? Animais com alimentação de feno tinham maior ponta excessiva de esmalte. Essa é a primeira correlação que deve ser feita. Tá? Ponta e feno tem mais. Ponto. E aí, obviamente, existem outras desordens que não são relacionadas unicamente ao sistema que o animal está sendo submetido, né? Então, por exemplo, a doença periodontal, não necessariamente ela vai acontecer com maior incidência em animal de campo, de cocheira. Existem outras variáveis. A questão de desequilíbrios oclusais, como gancho, onda, que são alterações na parte mastigatória do equino, isso está relacionado a um ponto importante, que aí tem correlação com o manejo, que é as trocas dentárias, principalmente a questão de onda e degrau. Então, assim, o que nós temos? O cavalo, ele é difiodonte, ou seja, ele tem dentição temporária e permanente. Ele tem dentes de leite e permanentes. Tem que haver essa troca dentária para uma dentição completa permanente, aí num determinado período da vida dele. E essas trocas dependem muito do movimento mastigatório que ele faz. Então, cavalos que movimentam mais a mandíbula tendem a reter menos as capas. Capas é o nome que se dá aos dentes de leite que ficam retidos e não caem no seu tempo. É que nem a criancinha que chama a fada do dente para arrancar aquele dentinho, né? Então o cavalo não tem a fada do dente. A fada do dente somos nós, os dentistas, né? Então, o que tem que acontecer? Tem que cair aquele dente. Mas, na natureza, ela é tão sábia que o animal, mastigando essas 16, 20 horas, existem processos imunomediados que reabsorvem esta raiz do dente descido. Consequentemente, o dente permanente consegue romper. No animal em sistema de encocheiramento, ele foi para 3 horas de mastigação. O que acontece? Esse processo fica interrompido. Então, a reabsorção apical de um dente descido, ela não acontece na mesma velocidade. Então, nós tendemos a reter as capas. E essa é a chave da questão. É por isso que os animais começam a desenvolver problemas de desalinhamento oclusal. Oi, Sandra. Então, se ele reteve a capa, o tempo de erupção dele não está sincronizado com o que deveria ser. Então, por exemplo, o de baixo rompe no tempo diferente do de cima. O que romper primeiro vai ser dominante e vai receber toda a força mastigatória antes daquele que não é o dominante. Então, tá aí onde nasce o ponto de
a falta de equilíbrio oclusal é na fase de potro, a maioria deles, né? Tem alguns outros problemas que não. Então, se vocês me perguntarem, se eu fosse criador, digamos que eu sou um criador, sou proprietário, eu não entendo nada de dente e quero saber a orientação de um dentista de cavalo. Olha, eu estou começando agora no negócio do cavalo e, senhor dentista, qual a orientação que você me dá a respeito dessa questão de cuidar do dente do cavalo, que eu nem sabia que tinha que cuidar? Eu, como dentista, então agora inverti o papel, né? Me tornei dentista. Senhor proprietário, eu lhe recomendo que o senhor que está iniciando na criação tenha um cuidado com os seus potros. Porque nesta fase o senhor investirá talvez um pouquinho mais, tendo frequências e regularidades de tratamento, mas quando esse potro atingir os 5 anos de idade, que é o tempo que ele leva até terminar essas trocas dentárias, a dentição dele está regulada, equilibrada, e a partir daí ele praticamente autorregula o equilíbrio oclusal dele. Isso é fantástico, isso eu experimentei durante a minha vida. Aí, essa é a vantagem da gente ter tempo de trabalho, porque a gente já viu o resultado do nosso próprio trabalho. E eu tenho lugares, áreas que eu trabalho dessa forma, e simplesmente chega aos 5 anos de idade, praticamente perfeita a arcada. E depois, subsequentemente, eu consigo afastar os meus tratamentos. Então, numa fase de potro, eu tenho que acompanhar o tempo da troca, que é os 2 anos e meio, 2 anos e 9 meses, 3 anos, 3 anos e meio, e ali em torno dos 4 anos, e depois 4 anos e meio. Então, nesse período, a intensidade, a frequência de visitas do dentista é maior. Mas depois dos 5 anos, tu consegue praticamente regular, então, esses tratamentos para uma vez por ano. E realmente não tem problema de fratura, não tem problema de fissura dentária. É uma qualidade oclusal e uma saúde mastigatória incrível, sem doença periodontal. Então, esse é o ponto-chave do negócio. Iniciar precocemente esse cuidado para que o animal faça uma autorregulação desse equilíbrio oclusal. E a força... Como é que esse processo acontece? Pela distribuição de forças nos ligamentos periodontais. Ligamento periodontal é o que está na volta do dente. Se todos os dentes tiverem uma distribuição dessa pressão, consequentemente, não fica pesado para nenhum dente. E aí todo mundo recebe um pouquinho de carga. A carga mastigatória do cavalo pode chegar até 175 quilos em um dente, nos trabalhos, né? Divulgam encontraram esse valor. Então, imagina, em um dente é muito fácil sobrecarregar. Então, se eu consigo distribuir, é fantástico. É confortável, eu estou trabalhando o bem-estar do animal, é confortável, ele não tem sobrecarga sobre nenhum ligamento. Lembrando, sobrecarga sobre ligamentos dói periodonto, dão dor, geram dor. E o periodonto, ele tem terminação nervosa que liga ao quinto par craniano, que é o nervo mais sensitivo de todos eles dos 7 pares cranianos. Então, dor periodontal é uma dor de verdade. Então, é descrita como uma das causas mais intensas de dor na cavidade oral. Então, tudo isso a gente tem que estar muito atento. Às vezes, o menos é mais, né? Como eu sempre digo. Entendi. Eu acho que eu consegui mais ou menos explicar essa questão de... e uma outra coisa que eu acho fantástica também, que consequentemente, eu falei já no início, que a taxa de erupção do dente acontece. Ele erupciona, vai saindo assim, ele não nasce, ele erupciona, porque ele é grandinho dentro do osso e vai saindo para fora do osso. E essa taxa é variável aí de 9 milímetros por ano até 2 milímetros por ano. O que acontece quando a gente faz um equilíbrio oclusal? Essa taxa se nivela
no valor inferior. E aí, o que a gente faz? O dente dura mais tempo. Então, quando o cavalo chegar aos 20 anos, que normalmente é uma fase que ele perde, o dente chega ao final, ele tá com um dente de 15, um dente com características de idade inferior. Ou seja, na natureza, o que acontece? O cavalo morre porque ele perde a capacidade de nutrição, a parte imune fica deficiente. Então, tudo isso contribui para ele perdendo, então, a capacidade de sobreviver. Se a nutrição do animal tiver ok, em boas condições, a chance de ter longevidade de uma forma geral também é melhor, né? O sistema imune, enfim, a parte nutricional está adequada. Então, a saúde realmente começa pela boca. E a gente consegue trabalhar essa parte de longevidade e cuidados aí, manejando a parte de equilíbrio oclusal. Bacana. Ó, a gente recebeu uma outra pergunta aqui, Lizzy. O uso de silagem tem alguma contribuição para maiores ou menores chances do equino ter problemas dentários? Hoje à tarde, o André Lang estava fazendo uma live e eles estavam falando de silagem, ele estava falando mais dos aspectos no sistema intestinal aí, dos desequilíbrios de flora, enfim. Mas também a parte intraoral, falando mais focado na cavidade intraoral, tem prejuízo sim. Então é uma forma de sair muitas vezes mais em conta e em função aí de distribuição, armazenamento, né? Então é adaptada, mas não é desenvolvida personificadamente para a espécie. Então, primeiro ponto, vamos à avaliação da silagem dentro da cavidade oral. Primeira coisa, a silagem tem um pH que é mais ácido do que os alimentos que usualmente são mais adequados, como o feno ou o pasto para o equino. Então, a silagem, tendo um pH em torno aí, enfim, é variável, mas as silagens mais ácidas tendem a ser mais degradativas para a cavidade oral. Por quê? Os tecidos dentários do equino, eles podem ser influenciados pelo pH. Eles têm uma deposição de alguns elementos nesse tecido que em pH ácido podem ser degradados. Então, um pH de 5, um pH de 6, ele pode começar a degradar, por exemplo, o nosso cemento periférico, que é o tecido mais ao redor, mais externo no dente. E aí vocês vão me perguntar, mas todo cavalo desenvolve? Uma coisa muito importante. Existe uma diferença de silagem de cárie e erosão dentária. O que normalmente a silagem faz é erosão, porque ela fica muitas vezes acumulada no vestíbulo do cavalo, na região, principalmente na região caudal, nos dentes molares caudais, e ela fica fermentando naquela região. E aí degrada o cemento periférico, mas não necessariamente aquilo é uma cárie. Percebem a diferença entre cárie e erosão? Para que nós tenhamos uma cárie, é necessário que haja a proliferação bacteriana nesse loco aí cariado, né? Então, normalmente são espaços menores e não por exemplo, quando nós encontramos erosão em todos os essa erosão, essa perda de estrutura do tecido, normalmente é uma erosão. E quando, por exemplo, num espaço interdental, onde há acúmulo excessivo de alimento, já tem uma coloração mais enegrecida, aí nós
normalmente tratamos aí de uma cárie periférica, por exemplo, que está associado com uma coloração mais enegrecida, que é produto aí da fermentação bacteriana que acontece no processo cariogênico. Então, isso é bem importante. A silagem vai fazer esse desequilíbrio no pH. Não vou falar nem da parte de trato gastrointestinal de flora, porque isso também trará consequências, mas existe outra questão importante. Todo o balanço da flora intestinal, flora oral do cavalo é adaptado para um determinado pH. A salivação no cavalo é extremamente importante na regulação de alguns processos, então, diferentemente de outras espécies, ela não tem amilase. Então, ela não tem fundo digestório, enzimático. Ela tem um fundo de alcalinização primeiro da cavidade oral, lubrificação e também tamponamento. Ela tem um pH alcalino com altos níveis de bicarbonato e ela é secretada durante a mastigação. Então aqui eu já vou fazer um outro link com o cavalo usando silagem, o cavalo na baia. O que acontece? Se eu libero saliva enquanto eu estou mastigando, esse é o fator que desencadeia a liberação de saliva. Isso os estudos comprovam. Se eu mastigar menos, eu vou liberar menos saliva. No caso do cavalo, eu não, né? O cavalo vai mastigar menos. Então, consequentemente, ele libera menos saliva, tampona menos. E o que acontece com o estômago dele? Recebe menos alcalinizante natural, fisiológico dele, que é a saliva. Então, percebam o que acontece no cavalo de cocheira. Aumenta o índice de gastrite, porque saliva menos, porque também recebe menos alimento, né? E a saliva e o pH do estômago do cavalo, ele tem liberação contínua, ácido do estômago. Então, tudo isso está linkado. Mastigar com regular a questão estomacal, evitando gastrite. Um cavalo de cocheira mastiga menos, libera menos saliva, tampona menos a acidez estomacal, predispõe, então, a quadros de gastrite num cavalo encocheirado. Então, tem muito esse link aí com essas questões. Já detectamos que o problema do encocheiramento e cavidade oral já está começando a bagunçar também todo o sistema trato gastrointestinal do animal, né? Então, acho que isso é importante de salientar. Deixa eu até aproveitar para te perguntar, Lizê, que até inclusive isso que você está comentando com a gente, a questão das cáries, teve até uma pergunta que surgiu aqui para a gente. A maior incidência costuma ser em animais de baia ou no pasto? E o motivo? Então, a alimentação vai influenciar, né? Vai influenciar porque por exemplo, a ração vai fazer o quê? Para haver cárie, tem que ter bactéria, pH e cavidade, com o alojamento desses elementos numa cavidade, num lugarzinho, né, fechado, assim, mais obscuro. Então, o que acontece com o cavalo que recebe ração na cocheira? Ele vai receber um produto com carboidrato simples elevado, que é a fonte pode ser o substrato para a bactéria se proliferar, que é a bactéria cariogênica. Já foram testados, já foram feitos alguns trabalhos em relação a cavalos em pastoreio na Austrália e com relação com cárie, e foram encontradas então essas questões relacionadas a alguns tipos de pastos, né, que podem também predispor essa fermentação do carboidrato simples. Então, não exclui o pasto, não exclui, mas a maior incidência está muito relacionada aí com questões alimentares. Hoje em dia, eu tenho alguns pacientes que recebem muito petisco e tal. Então, teve alguma pergunta da cenoura e beterraba, passou rápido aqui, eu não consegui ler toda ela. Mas o excesso de cenoura e beterraba também pode ser um fator não muito legal, né? Tudo em excesso
também beterraba e cenoura são carboidratos e podem favorecer essa fermentação. Então, se nós temos aí outros fatores, tem um cavalo encocheirado, que tem um tempo limitado de mastigação, tudo isso vai contribuir para essa situação, aumentar a incidência. Entrou Perfeito. uma... Tem uma perguntinha aqui, você quer responder ela ou tem uma outra que me fizeram aqui? Vê o que você prefere, qual que você prefere responder primeiro. Tem uma aqui, o animal deve estar de jejum antes e após o tratamento dentário? Se sim, por quantas horas? E tem essa que eu coloquei para você. Eu vou responder essa tua aqui, depois eu já entro na outra. Essa eu acho que veio com um pontinho de interrogação, né? Que ela vem... Sim. O pessoal, quando vocês fazem a pergunta no pontinho de interrogação, que tem ali embaixo, do lado da aba de comentar, é melhor para a gente visualizar, porque ela aparece aqui, daí a gente não se perde na pergunta. Ela fica numa ordem acumulada aqui pra gente. Então, vai a dica aí do pontinho de interrogação. Então, vamos lá. Jejum, né? A medicação que é amplamente utilizada e na década de 80 foi introduzido aí no nosso mundo equestre, com a graça de Deus, foram os alfa-2 agonistas e mudaram completamente a nossa atividade médico-veterinária, principalmente dos dentistas. Eu sou da época que não existia detomidina no Brasil, então acho que isso é muito importante. Pena que o Paulo Zaluski não conseguiu entrar, né? Ele consegue conversar melhor do que eu ainda. Eu não sou tanto tempo assim. O pessoal que é mais da antiga sabe narrar melhor ainda. Quando nós tínhamos que importar esse tipo de droga. Chegava a preços bem abusivos no Brasil, né? E não se usava a detomedina em si. Se fazia associação de acepromazina com xilazina e era muito evidente aí a questão sedativa ficar aquém do ideal. Mas é importante, agora fazendo um link com essa questão aí de jejum. Todas essas drogas... Ó, o Paulo tá presente. Ô, Paulo, conta aí pra nós, então. Ele não pode falar, mas ele pode escrever. Mas a gente vai vamos fazer uma live junto com ele também. Uma live com ele. Para contar a história aí das medicações aí, as dificuldades que nós tínhamos. Então, nós ficávamos com sedações aquém em função dessas associações. O que esse grupo de alfa-2 agonistas, como eles atuam, né? Existem receptores para sedação, mas existem outros locais que também têm receptor. E um deles, por exemplo, é o trato gastrointestinal, onde tu pode ter uma diminuição da motilidade. Então, só que é importantíssimo que seja sabido que todos esses efeitos relacionados aos alfa-2 agonistas, a detomedina, por exemplo, eles são duradouros enquanto o efeito da sedação está presente. À medida que vai passando o efeito, também desaparece o efeito da sedação e o efeito colateral. Então, nós temos aí uma reversão natural do processo. No intestino, o que acontece? Diminui a motilidade. E isso pode ser um fator desencadeador aí de algum... inconveniente pós-procedimento, enfim. O que eu utilizo na minha rotina? Não é necessário que isso seja feito. Isso foi um comportamento que eu adotei ao longo do tempo. Eu não deixo o cavalo completamente em jejum. Como a gente viu, nosso paciente-chave é o paciente de baia, né? Encocheirado. Então, ele tem predisposição a gastrite. Se nós removemos totalmente a dieta dele, o que acontece? Mais ácido no estômago, mais gastrite. Então, ele pode vir a desenvolver no pós-procedimento de equilíbrio oclusal uma cólica, não fruto de uma sedação, mas fruto de uma gastrite, porque ele ficou previamente em jejum por muito tempo. Então, imagina, se eu vou atender esse animal às 8 horas da manhã, a última dieta que ele recebeu foi na noite anterior, às 8 horas da noite anterior. Então, ele está 12 horas sem alimento. Se eu
deixar este animal recebendo pelo menos um feno ou um pasto cortado, eu diluo um pouco esse problema. E, sinceramente, eu nunca tive problemas de impactação ou algum tipo de cólica pós-procedimento. Tive problema de quadros de gastrite, mas com o uso de sedativo e essa alimentação prévia, eu realmente não tive problemas. Mas eu removo a ração. O carboidrato eu removo, porque nós vamos ter um trânsito mais lento desse carboidrato no trato gastrointestinal e poderá esse trânsito mais lento alterar a flora, aumentando o pH. Então, esse é o motivo porque eu removo. Voltou, Vamos voltou. lá. Deu uma pausa aqui, mas voltou agora a internet. Caiu, acho que foi a minha que caiu aqui. Eu Vocês acho estão que eu ouvindo? segui, né? Todo mundo tá ouvindo, tá, né? Acho que sim. Eu acho que sim. Sim, O pode seguir. Marco tá gostando da live. Tem Ah, alguém que tá gostando da live, hein? aliás, Um gente, diz que sim. quem estiver curtindo com a gente aqui a live, adquirindo essas informações com a Lisier, dá um printzinho na tela, posta no Instagram de vocês no Stories e marca a Sintec e a Equidente, que a gente vai repostar pra gente conseguir ver quem que tava ligadinho aqui com a gente, tá bom? Boa, Lisier, vamos boa. lá que a gente tem acho que mais algumas perguntas aqui antes que o... Porque o Instagram só permite a gente 1 hora, depois tem que voltar. Então antes que ele desligue e deixe a gente falando sozinha, temos aqui algumas perguntas ainda. Tem essa daqui do Luiz, já que eu fixei para você. Tá. Aqui, ó. Ó, Lisier, imposto. Isso. Ah, tá. Quer ler? Pode ler. Não, já Quer aparece para dizer. você, pode tocar, não tem problema Tá. não. Lisier em potros com sobremordida, ao Luiz Moraes. Luizinho, Lisier em potros com sobremordida, quais as alterações mais encontradas nos pré-molares e molares e como ajudarmos eles com odontoplastia? Então, sobremordida, pessoal, ele tem a projeção da parte superior, vou falar da sobremordida incisal superior. Então, pode ser sobremordida inferior, a parte de baixo mandibular projetada rostralmente para frente, ou então a parte superior. O que nós normalmente encontramos, mas não necessariamente é uma sobremordida incisal, tem que haver situações de desequilíbrio oclusal, essa projeção se refletir em molares também. Algumas situações a gente não tem essa mesma reflexão, essa mesma situação nos dentes mais caudais, que são os molares. O mais comum de encontrarmos são os ganchos. Os ganchos que se refletem nos dentes, no segundo pré-molar superior e no último molar, no fundo da boca, o último molar inferior. Então, é como se as arcadas, falando de uma situação de superior, se projetasse nesse sentido, e aí sobra dente aqui e sobra dente atrás no inferior. Mais ou menos isso acontece. Como é que nós podemos ajudar esse animal com equilíbrio oclusal, desgastando esses ganchos, esses excessos de dente? E muitas vezes há uma projeção do movimento dos incisivos, não só rostralmente, mas eles se curvam ventralmente, nesse sentido. Em algumas situações pode ser necessário um complemento de tratamento ortodôntico para se realizar, então, esse movimento dorsal, é uma remodelação óssea que é necessária, né? Para que, então, esse ajuste com o tempo passe a ser mais efetivo. Mais uma Oi, Yuri. perguntinha aí para você, Lisier. Quais os riscos o dente de lobo traz? É necessário retirar ou não? Quais os riscos
o dente de lobo traz? Então, já tinha uma pergunta sobre a extração do dente de lobo. Primeira coisa, gente, o dente de lobo não é um objeto morto na gengiva do animal. Ele tem vitalidade, ele tem polpa, ele tem tecidos dentários, ele tem ligamento periodontal. Ou seja, quais são os riscos? Se a embocadura durante a equitação fraturar este dente de lobo, é a mesma coisa de nós fraturarmos um dente incisivo e o canal ficar exposto. O que vai acontecer? Vai doer. Se o dente de lobo fraturar e ficar na gengiva exposto, o canal pulpar dele está exposto. Consequentemente, isso vai gerar dor. Então, o animal às vezes fica quebrado, fraturado, trincado, mas ele fica na gengiva mesmo. E aí o cavalo fica com aquele temperamento de choque. Parece que quando a embocadura se posiciona próxima, ele dá um choque no animal durante a equitação. E aí o treinador reclama muito dessa reação. Então, o que eu sugiro? A remoção, a extração, é uma extração simples, sem muita complexidade, para que a gente evite, então, essas situações que ele venha a fraturar e faça aí uma reação de choque nesse local aí onde ele está. Então, a posição dele não é muito favorável, né? Mas ele tem tecido dental e dor pode ser gerada aí nesse local. Oi, Marcelo, tudo bem? O André também. Outra pergunta, na sedação você costuma associar a detomidina com alguma outra droga? Então, eu basicamente uso alfa-2 agonista em situações mais complexas, assim como um cavalo que tem dificuldade específica, não está confortável, normalmente associado com um quadro de desordem oral muito grave, isso falando em equilíbrio oclusal, não estou falando na parte cirúrgica. Eu posso associar o butorfanol junto aí nessa composição. Só que muito cuidado, gente, com a dose do butorfanol, deve ser conhecido o manuseio e o uso da dosagem. Alguns cavalos podem responder uma sedação bastante pesada e aí fica desconfortável, inclusive, para trabalharmos. Então, eu sempre sugiro que se adeque aí as doses e se tem um pouco de experiência ou pergunte para algum colega que já usa mais tempo a droga. Oi, Renata! Então, assim, pode ser feita essa associação, mas se não, dá para levar bacana com detomidina e ressuplementando a dose. Então, às vezes, metade da dose, aí depende muito do que se tem aí, a dose miligramas por quilo dentro do grupo de sedação, ela não funciona muito, né? O temperamento do animal, a raça, tudo isso influencia a idade na dose que se vai colocar. Então, isso é importante. Quantos miligramas por quilo que a bibliografia indica é uma sugestão inicial, mas a experiência e saber se que a droga age diferente em potros, em animais idosos, em situações onde haja mais dor, tudo isso vai influenciar a escolha aí de uma quantidade maior ou menor de sedação. Em tratamento endodôntico em potro, já utilizou material de preenchimento? Eu acho que a pergunta é que material de preenchimento em tratamento endodôntico de potros. Bom, isso aí é um leque que, inclusive, nós ficaríamos umas 2 horas falando, mas de uma forma geral, vai ser feito, inclusive, outra live falando só de endodontia em equinos. Eu e a Carla estamos elaborando, vamos lançar mais adiante aí essa live. Então, eu acredito que eu gostaria de responder em outra ocasião. Existe hidróxido de cálcio que pode ser usado, o MTA pode ser usado como material de preenchimento, mas existem N variáveis aí, não é só isso que vai influenciar no tipo de material, tá? E, enfim, eu acho que essa pergunta a gente deixa numa caixinha para uma live específica. O prognatismo e bragnatismo se observam em potros recém-nascidos? Sim, conforme a
quantidade, a severidade do quadro, inclusive pode ser percebido na conformação facial do animal, e ele tem uma projeção do lábio. Ele fica com o lábio, não precisa nem abrir a boca, de longe a gente já identifica assim, que o animal tem, por exemplo, uma projeção da maxila. Então isso pode ser evidenciado em potro. Tá aí o link, então, por que os animais recém-nascidos devem ser avaliados, porque aí algumas situações podem ser corrigidas. O Paulo aqui, essa é muito importante, Paulo. Nós temos pouco tempo, né? Tenho 6 minutos. Vou ser breve, mas vou responder. A respeito da travagem. Gente, esqueçam essa lenda da travagem, que tem que ser feito alguma coisa na travagem, que é aquele edema do palato do animal. Não existe isso. Isso é uma lenda. Se fazia essa barbárie quando não se tinha conhecimento que o cavalo tinha dentes molares, por exemplo. Que ali realmente é onde acontece a efetivação da trituração. Então se associava essa questão de aumento do céu da boca, da parte de tecido mole, com problemas na mastigação do equino. Oi, Fran. Então, assim, não tem relação. O animal está parando de comer porque ele está cheio de ponta no fundo. Tentem dar uma olhadinha no fundo da arcada dele, a parte de pré-molares e molares e as lacerações da mucosa. Lá é onde acontece a trituração. Nessa região, os incisivos, eles são usados para a apreensão do alimento. Essa é a função fisiológica desses dentes, dessa região aqui, da região rostral da cavidade oral. Então, a influência direta do cavalo estar deixando comida não tem nada a ver com a parte rostral, e sim com a parte posterior dos dentes. Só que como na antiguidade e no sistema menos tecnológico, mais rural, as pessoas só conseguiam enxergar a parte da frente, se adotou esse sistema que tinha que se arrumar aquela região, que ali é que estava o problema. Mas não se faz, e é muito arriscado. Existe uma vascularização importante para a parte de incisivos que se encontra nessa região do palato, inervação e vasos. Então, jamais, de forma alguma, cortar, queimar. E isso aí ainda existe gente divulgando por aí na internet, é um absurdo. E isso, na verdade, é uma autopromoção. Então, vamos tentar cortar o mal pela raiz. Perfeito. Ó, na verdade, a gente encerrou. Aqui tinha mais algumas perguntas, só que a gente não consegue responder por conta do tempo. Mas fiquem tranquilos que provavelmente a gente vai marcar outras lives também com a Lisier. A gente vai conseguir tirar essas dúvidas. Então, primeiramente, aqui em nome da Sintec, Lisier, queria agradecer muito essa parceria que a gente já tem de longa data. Foi uma live sensacional, mesmo eu não estando no campo, consegui grandes aprendizados aqui, entender, foi de fácil entendimento. Agradeço muito, em nome da Sintec, pela parceria e pela live, pelos conhecimentos aqui que você dividiu com a gente, viu? Muito obrigada. Eu novamente agradeço sempre, estou sempre à disposição. Tentei dar uma acelerada e compilar toda a informação para não perder nada. Ó, Rafa, oi Rafa, o Márcio apareceu também, o Paulo. Gente, é sempre um grande prazer poder falar de odonto, e se for para agregar e melhorar, eu acho que essa é sempre a nossa intenção. Né, Mila? Exatamente. Gente, quem quiser, tiver dúvidas ainda e quiser perguntar para a Lisier, @equidente.odontoequi. Se vocês quiserem, quem perguntou aqui, a gente não conseguiu responder por conta do tempo, manda lá para a Lisier, que assim que ela tiver um tempinho, tenho certeza que ela vai responder para vocês. E, pessoal, gostaria de fazer mais um convite. A cada 15 dias, 2 vezes por mês, eu estou fazendo um encontro, que é um grupo de estudo, onde nós discutimos um artigo, e é um momento enriquecedor. Me sigam lá no Instagram da Equidente, que eu sempre posto lá a data que vai ser e todas as formas que vocês têm, então, de ingressar nesse encontro. Também é enriquecedor, aí sempre num tema específico. A gente já está com um grupinho se formando lá. O pessoal que assiduamente tem participado. Então é isso, gente. Muito obrigada, Lisier, obrigada pela companhia de vocês aí. E aí fica ligadinho que a gente tem mais uma agenda boa de lives pela frente. Semana que vem a gente tem mais 2 convidados. Boa noite, gente.
Vamos seguir. Tchau, Lisiane. Seguirei também. Obrigada, Mila. Boa noite. Imagina. Um abração para todos. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Tchau.